Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, com a cabeça a mil, um olho no futuro, preocupado, o outro no passado, meio que pesando? Sim, sim. Como se a gente estivesse no piloto automático, né? Exato. Parece que a gente só existe em vez de viver de verdade. A vida vai passando e a gente está ocupado demais, se preocupando. Tem uma frase antiga que diz algo como: não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Ou que a vida de quem está sempre ocupado é curta demais. Pois é, e se tivesse um jeito, sei lá, uma forma de achar mais calma, mais clareza, usando umas ferramentas antigas, pensadas para isso? Olha, essa busca por serenidade é bem comum. E o interessante é que o estoicismo, que é uma filosofia, né, com mais de 2000 anos, ela oferece justamente isso. Não é teoria distante. É uma arte de viver mesmo. Arte de viver? Gostei disso. É um conjunto de práticas para a gente lidar melhor com as dificuldades que a gente sabe que vem, né? E a ideia central é forte. A mudança maior não vem de tentar controlar o mundo lá fora, mas de fortalecer o nosso mundo aqui dentro. Nosso mundo interior. Nossa resposta às coisas. Exatamente. Tem um filósofo dessa linha que observou que o que perturba a gente não são os fatos em si, mas o que a gente pensa sobre eles. Nossas opiniões. Faz todo sentido. Então, a nossa conversa hoje podia ir por aí, né? Explorar essa tal arte de viver. Investigar alguns pilares dessa filosofia, para ver como aplicar isso no dia a dia, sabe? Para ter mais clareza, mais força mental mesmo diante dos desafios. Ok, então, por onde a gente começa a desembrulhar isso? Acho que tem um ponto fundamental, né? Aquilo que a gente controla e o que não controla. Perfeito, é o alicerce de tudo. O pessoal chama de dicotomia do controle. Parece óbvio, né? Mas olha, internalizar isso é um exercício poderoso e contínuo. Tá, então de um lado, o que depende da gente. Nossas escolhas, opiniões, como a gente reage, é isso. Isso, nossas decisões, nossos julgamentos, nossas atitudes, nossas ações, o nosso domínio interno, digamos assim. E do outro lado, bom, aí entra quase todo o resto, imagino. Exato. O clima, a economia, o que os outros pensam ou fazem, o passado que já foi, até a nossa saúde em parte, né? Ou o resultado final de um projeto. Nada disso está 100% na nossa mão. Admitir isso é um pouco desconcertante. É desconcertante, mas olha, é libertador também. Pensa só, quanta energia, quanto desgaste emocional a gente gasta tentando mudar ou se frustrando com coisas que, no fundo, a gente não controla. É verdade. A ansiedade mora muito aí, né? Ou o contrário também. A gente esquece de cuidar do que pode controlar, a nossa reação, a nossa atitude, porque está focado demais no externo. A filosofia estoica meio que convida a gente a redirecionar essa energia. Como dizia um mestre dessa escola, algumas coisas dependem de nós, outras não. Aceitar isso de verdade não é ser passivo, sabe? É inteligência. É focar a energia onde ela faz diferença. Entendo a lógica. Mas vamos para a prática. Ficar presa no engarrafamento gigante, quando você tem um compromisso super importante. A reação natural é raiva, frustração, né? Sem dúvida. É um treino. A abordagem estoica não é fingir que não sente a frustração. É perguntar, tá, o que realmente está no meu controle agora? O trânsito? Não. Não mesmo. A opinião dos outros motoristas? Irrelevante. A minha reação? Isso sim. Eu posso escolher alimentar a raiva, buzinar, ficar tensa. Ou respirar fundo, reconhecer a situação. Ok, é desagradável, tá fora do meu controle agora. E aí decidir usar esse tempo de outra forma. Usar o tempo, tipo ouvir algo interessante, pensar em outra coisa, ou só aceitar e ter paciência, que já seria um ganho enorme. Exato. É uma mudança de chave. Como disse aquele imperador filósofo, né? A gente tem poder sobre a nossa mente, não sobre os eventos externos. Perceber isso é encontrar força. E imagino que isso vale muito para relacionamentos também, né? Nossa, demais! Quanto desgaste tentando mudar o jeito do outro. A opinião, a decisão, é uma fonte enorme de sofrimento, né? Sim. E a perspectiva estoica lembra, a gente não controla o outro. A gente controla como a gente se comunica, como a gente coloca limites,
nossa empatia e, principalmente, a nossa resposta ao que o outro faz. Mas aceitar isso não é, sei lá, ser passivo? Deixar tudo acontecer? Eficaz. Em nós mesmos, na nossa postura, nas nossas escolhas. Tem uma frase bem forte sobre isso, algo como: não queira que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como elas de fato acontecem, e você será feliz. Uau, forte mesmo. Parece radical, mas aponta para uma paz que vem de aceitar a realidade, né? Exatamente. Uma paz que vem de não lutar contra o inevitável. Ok, essa base da dicotomia do controle faz muito sentido como ponto de partida. Focar no que depende de mim. Mas aí, beleza. Eu sei que minhas ações e escolhas são meu domínio, mas como eu decido o que fazer, qual ação tomar? Precisa de um guia, uma bússola, né? Perfeito. É a próxima pergunta lógica. E essa bússola para eles era a busca pela virtude. Mas não virtude no sentido moralista, sabe? É mais como a excelência do caráter humano em ação. É o que permite a gente viver bem, em harmonia. E eles falavam em virtudes específicas. Sim. Identificaram 4 principais, chamadas de virtudes cardeais. E elas funcionam juntas, como um sistema. 4, deixa eu adivinhar. Coragem, sabedoria. Isso, acertou 2. As 4 são sabedoria, ou prudência, que é essa capacidade de entender o mundo, discernir o que é bom ou ruim para a gente como ser humano, e tomar decisões bem pensadas. É o conhecimento aplicado à vida. Ok, sabedoria. Depois, a justiça, que não é só a lei, é agir com equidade, honestidade, respeito pelos outros, reconhecer que estamos todos conectados. A ideia de simpatia. Justiça. Faz sentido. E as outras 2? A terceira é a temperança, ou moderação. É o autocontrole. Gerenciar desejos, emoções, evitar excessos, o equilíbrio. Não é reprimir, é moderar com a razão. Temperança, autocontrole, importante. E a última? E a coragem, como você falou. Mas não só a física. É a força mental e moral para enfrentar medo, dor, incerteza, opinião alheia. E fazer o que a sabedoria e a justiça apontam como certo, mesmo sendo difícil. Agir com integridade. Sabedoria, justiça, temperança e coragem. Entendi cada uma, mas como elas funcionam juntas? Porque na vida real, né, as coisas se misturam. Às vezes ser justo parece pedir menos temperança, ou a coragem pode virar teimosia sem sabedoria. Como equilibrar? Ótima pergunta. Elas são interdependentes mesmo. Uma não funciona bem sem as outras. Pensa num exemplo. Você recebe uma crítica no trabalho que parece injusta. A reação automática pode ser ficar na defensiva, com raiva. Sim, acontece. Aí entram as virtudes como um time. A sabedoria pergunta: peraí, tem algo de válido aqui? Mesmo que um pouquinho, o que eu posso aprender? A justiça considera o outro lado. Qual será que foi a intenção? Será que a pessoa está sob pressão? A temperança ajuda a frear a reação. Respira, não responde agora de cabeça quente. Lembra daquele conselho antigo? O melhor remédio para a raiva é o tempo. Deixar a poeira baixar? Isso. E aí a coragem entra para escolher a ação. Talvez responder com calma, buscando esclarecer. Talvez defender seu ponto, mas com respeito. Ou, às vezes, a ação mais corajosa e sábia é deixar para lá. Não gastar energia com aquilo. Faz muito sentido. É como ter um checklist mental, rápido, antes de agir. Isso é sábio, é justo, é moderado, é corajoso. Usar essas 4 lentes para calibrar a ação. Exatamente isso. Essas perguntas viram um guia interno. O objetivo não é ser perfeita sempre, mas usar essa bússola para guiar as escolhas, focando na qualidade da nossa conduta, que é o que a gente controla no fim das contas. E isso me leva ao terceiro pilar que a gente falou. Ter essa clareza do controle e essa bússola das virtudes é ótimo. Mas se a mente está lá no passado ou lá no futuro, a ação aqui no presente fica prejudicada, né? Como dizia um desses pensadores, a ansiedade leva a gente para o amanhã e faz perder o presente. Como trazer tudo isso para o agora? Precisamente. O estoicismo é muito sobre ação no presente. Grande parte do nosso barulho mental vem dessa pressa, dessa tentativa de abraçar o mundo,
ou da preocupação com o que pode acontecer. O convite deles é: foca na tarefa que está na sua frente, agora, e faz ela com atenção, com propósito, com alma, como diria um deles. Fazer uma coisa de cada vez. Isso. Não esperar o momento ideal, a solução perfeita. É dar o próximo passo possível, o necessário. Como aconselhava aquele imperador filósofo, concentre-se a cada minuto em fazer o que está à sua frente com seriedade. E uma das fontes que a gente viu falava de um exercício prático: passar um dia inteiro sem reclamar. Confesso que parece bem desafiador. Será que só parar de falar reclamação já ajuda tanto assim? Ajuda demais. E não é só a reclamação falada, não. A prática inclui perceber e tentar frear a reclamação mental também, sabe? Aquele diálogo interno negativo. Ah, reclamação mental. Essa é constante às vezes. Pois é. E reclamar o tempo todo, mesmo em silêncio, funciona como um treino para o cérebro focar no negativo. A neurociência hoje chama isso de plasticidade negativa. Quanto mais a gente reclama, mais o cérebro fica bom em achar defeito, em se sentir vítima. Isso drena energia e distorce a nossa visão da realidade. E raramente resolve o problema, né? Só afunda a gente mais. Exatamente. Então o exercício seria esse: por 24 horas, se pegar no impulso de reclamar do trânsito, do chefe, do tempo, de si mesma, e escolher não dar voz a isso, nem alimentar mentalmente. E talvez tentar mudar a pergunta, em vez de por que isso comigo, talvez o que eu aprendo com isso, ou qual a ação virtuosa aqui. Perfeito. É essa troca de perspectiva. E o que é fascinante é a conexão que eles viam entre ordem interna e externa. Cultivar esse silêncio da não reclamação abre espaço para clareza mental. E colocar ordem fora ajuda dentro. Sim. Arrumar a mesa, consertar algo quebrado, cumprir uma pequena promessa, fechar ciclos pendentes. Essas ações concretas refletem e reforçam uma mente mais organizada, mais presente. É como um respeito por si mesmo e pelo momento. Ok, mas e quando a vida bate forte mesmo? Perdas, fracassos, doenças sérias, mesmo entendendo o controle, as virtudes, o foco no presente, o sofrimento real acontece. Como essa filosofia ajuda a lidar com as adversidades que parecem grandes demais? Isso nos leva ao quarto pilar, o da perspectiva, de encontrar significado. Sim, a aceitação da realidade não significa negar o sofrimento. É encontrar um jeito de atravessar isso com dignidade e com propósito. E os estoicos oferecem duas lentes poderosas para isso. A primeira é o memento mori. Lembre-se da morte. Soa meio pesado. Pode parecer, mas a intenção é o contrário. É um chamado à vida. Lembrar que nosso tempo é finito, que ele não volta, ajuda a gente a priorizar o que realmente importa, a não desperdiçar o presente com briguinha, com medo que paralisa. É um combustível para viver com mais intensidade, com mais significado. Entendi. Valorizar o agora porque ele é limitado. E a segunda lente? A segunda é talvez ainda mais desafiadora. Amor fati. Amor ao destino. Amor ao destino. Amar o que acontece. Vai além de só aceitar o que a gente não controla. É um convite a abraçar tudo o que acontece, o bom e o ruim, não como algo para só tolerar, mas como a matéria-prima da nossa jornada. Ver cada evento, especialmente os difíceis, como uma chance de exercer as virtudes, coragem no medo, temperança na dor, justiça na injustiça, sabedoria para achar sentido. Amor ao destino. Confesso que essa ideia me soa quase contraintuitiva. Amar a dificuldade. Amar a perda. Como isso funciona sem ser uma negação da dor ou, sei lá, um conformismo? Excelente ponto. Não é fingir que não dói. Não é gostar do sofrimento. É amar o fato de que aquilo aconteceu, porque é a realidade. E escolher ver nisso não um muro, mas um campo de treino para o nosso caráter. Um campo de treino. Pensa nos exemplos históricos, pessoas que passaram por coisas terríveis, escravidão, campos de concentração, doenças incapacitantes e saíram não só sobreviventes, mas com uma força, uma sabedoria forjada ali. Eles não escolheram aprovação, mas escolheram como responder. Encontraram sentido onde parecia não ter.
Tem um ditado inspirado nisso. As provações que a gente suporta podem e devem revelar nossas forças. Entendi. Não é amar o evento, mas amar a oportunidade de responder a ele com força e virtude. Exatamente. E daí surgem estratégias. Encontrar beleza nas pequenas coisas, mesmo no caos. Tirar o foco da própria dor ajudando os outros, lembrando na nossa conexão. Simpatia. Agir de um jeito que honre quem a gente admira pela resiliência. E tem também a prática da premeditatio malorum. Ah, sim, visualizar as dificuldades futuras. Isso não gera mais ansiedade, ficar pensando no que pode dar errado? O objetivo não é ficar ruminando desgraça, não. É fazer um ensaio mental. Pensar com calma. E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se eu perder alguém? Se preparar psicologicamente. Isso diminui o choque se algo parecido acontecer. Tipo um treinamento de resiliência mental. Isso. Permite que a gente responda de forma mais racional, mais virtuosa, em vez de ser pego de surpresa pelo desespero. Entendi. Então, amarrando tudo, temos esses 4 pilares como um guia, né? 1. Focar no que a gente controla, nossas respostas. 2. Usar as virtudes como bússola. 3. Manter a atenção no presente, agindo com consciência. 4. E encontrar significado até na dificuldade, com a perspectiva da finitude e da aceitação ativa do destino. No fundo, talvez a maior liberdade não seja controlar o mundo, mas sim aprender a governar a nós mesmas. Exatamente. E é muito importante lembrar, isso não é um ponto de chegada, uma iluminação. O estoicismo é um caminho, uma prática diária, um exercício espiritual contínuo. Vão ter dias bons, dias ruins, tropeços, o foco não é a perfeição, é o progresso, a intenção sincera de agir com integridade, mesmo que imperfeitamente. A mudança começa com a decisão interna de encarar a vida de um jeito diferente. Como disse um mestre estoico, primeiro, diga a si mesmo o que você gostaria de ser, depois, faça o que tem que fazer. E talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Muitas vezes a gente fica presa, né? Pelo peso da culpa do passado ou pela ansiedade paralisante do futuro. E esses pesos impedem a gente de agir onde a vida está, no presente. Assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas aqui e agora não é carregar mais peso, é pegar o leme de volta. Recuperar o comando. Isso. Então, a pergunta que fica é: qual pequena ação inspirada nesses princípios pode ser começada hoje, talvez agora mesmo, para começar a transformar esse peso em propósito, essa sensação de estar à deriva em direção. A escolha de dar esse primeiro passo, por menor que seja, já é o começo da liberdade interior. Se este vídeo te deu clareza, deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas.